Bem-vindos à nossa aula de Teologia do Antigo Testamento. Amém. Vocês podem perceber que o fundo aqui foi pintado. Então, a ideia é procurar dar uma visibilidade melhor dos slides para vocês, tá? Coisa da Rebeca. Então hoje, irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso assunto da teologia do Antigo Testamento e vamos começar falando de votos. Nós estamos vendo alguns aspectos da teologia veterotestamentária, né? Muito interessantes. Vocês estão na página número? Página 19 da apostila. Vamos começar a nossa aula hoje falando de votos. O voto é algo que aparece no Novo Testamento, mas, página 19. O voto é algo que aparece no Novo Testamento, mas que pertence prioritariamente à teologia e aos conceitos do Antigo Testamento. Tanto é que no Antigo Testamento ele ocorre com muito mais frequências, né? Há muito mais ocasiões em que votos, histórias e narrativas e tal envolvendo votos aparecem, né? Muito mais no Antigo do que no Novo, tá? Então, vamos começar pensando no voto na perspectiva do Antigo Testamento, que é o tema central da nossa matéria. Então, o que é um voto? Oferta voluntária feita em grupo ou individualmente. Então, eu quero destacar aqui o aspecto da voluntariedade. Voto é uma coisa que eu, por livre e espontânea vontade, decido fazer com Deus, para com Deus, tá? Você vê que no Antigo Testamento podia ser individual ou até mesmo em grupo, né? Talvez hoje, deixa eu forçar um pouco a amizade. Talvez hoje um voto coletivo seria algo meio parecido, por exemplo, com aquelas igrejas que fazem aquelas campanhas, ou alguns chamam de correntes, né? 7 sábados, 7 quarta-feira, 7 dia corrido, enfim. Talvez isso possa ser considerado nesse aspecto de um voto coletivo, tá? Não seria errado, na minha percepção, dizer que isso é um voto coletivo. Bom, o voto podia incluir a promessa de fazer, doar ou se abster de algo. Então, voto pode ser algo que eu faço, algo que eu dou ou algo que eu deixo de fazer. Tá? Normalmente eram feitos de forma verbal. Ainda assim, veja o peso que a palavra tinha, né? Considerados obrigatórios. Então a Bíblia nesse ponto é clara quando ela diz: melhor que não vote do que vote e não cumpra. Porque quando vota e não cumpre, o Antigo Testamento tem nome para isso, e o nome é tolo. Né? Agora, quando uma mulher fazia um voto, ele poderia ser anulado pelo pai, se ela fosse solteira, ou pelo marido. Então, o pai e o marido, irmão distante, na teologia do Antigo Testamento, eles têm esse poder, né? Ou de anular o voto de uma mulher da casa, ou também de modificá-lo, tá? Então, vamos para a Bíblia, né, gente? É sempre melhor olhar a Bíblia, né? Então, Números capítulo 30,
é onde está a lei acerca dos votos. Abra lá sua Bíblia, Números, capítulo de número 30. Veja lá, Números 30, verso 3 ao verso 15. Você pode ver que o título do capítulo diz: a respeito de votos. Números 30, do 3 ao 15. Então, o que eu quero destacar aqui? Vocês percebem que voto é uma coisa séria, e por isso mesmo ele tem toda uma prescrição na lei, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Porque assim, voto não é algo que se sai fazendo toda hora, com qualquer um, em qualquer lugar, e muito menos comprometendo-se com qualquer coisa. O Senhor Jesus, muito sensato, né? Por isso que eu gosto de Jesus, porque ele é sensato, né? Ele diz assim que ninguém começa a construir uma torre sem saber se terá como concluir. Então o voto, ele se encaixa nisso aí, no sentido assim, que a partir do momento que eu faço um voto, eu tenho que saber se eu vou conseguir cumpri-lo ou não. Eu já vi gente, inclusive pastores, que fizeram um voto e não conseguiram cumprir, né? E aí ele acabou tendo que ser liberado, né? Aí nesse caso pode haver uma liberação? Pode, né? Segue-se o padrão da lei do Antigo Testamento, né? Ora, se no Antigo Testamento uma mulher poderia ter o seu voto anulado ou modificado pelo pai ou pelo marido, que eram as autoridades sobre ela, nesse outro caso, né? Ele teve que ter o seu voto então anulado pelo seu discipulador, que era autoridade sobre ele. Agora, ainda assim acarreta um peso, né? Isso aí é tipo assim, aquele cara, né? Vocês já viram muito isso aí na vida de muita gente, né? Aquele cara que de repente faz uma conta, não consegue pagar, vai parar no Serasa, vai parar no Ceproc, ou vai parar no cartório, né? E de repente um belo dia, né? Alguém liga na casa dele e oferece uma quitação da dívida, tirando todos os juros e tal, né? A quitação da dívida até acontece, né? Limpa o nome dele, mas vai experimentar pedir um cartão de crédito no banco para ver o que acontece. Não libera. Por quê? Score baixo, né? Então ele não deve mais nada para o mercado, mas durante um tempo ele vai ficar com aquele rótulo no mercado, né? Ó, fulano, né, não deve nada, mas também não dá para liberar crédito. Por quê? Porque lá para os analistas de crediário vai aparecer o quê? Mal pagador. Então, assim como é no mundo físico, também é no mundo espiritual. Quando se faz um voto e não se cumpre, a autoridade sobre você pode te liberar? Pode. Mas no reino do Espírito, apesar de não ficar devendo mais nada, né, o teu score vai estar baixo. Pode ter certeza disso, né? Então, por isso é algo que tem que se ter muito cuidado, né? Um cuidado assim que eu sempre tive na minha vida financeira, né? Foi sempre de não fazer contas que eu não possa pagar. Então todas as minhas contas, graças a Deus, que eu fiz até hoje, né? Sempre com o pé no chão. Já me apertei, já fiquei devendo. Sim, isso acontece uma vez ou outra na vida de alguém, né? Já tive que negociar dívida, isso acontece com todo mundo, né? Mas nunca fiquei a ponto de não conseguir pagar e nem de ter o meu crédito desconsiderado, né? Prejudicado. É uma questão de nome. Você pode não ter dinheiro no bolso, mas se você tem nome na praça, as portas se abrem. Com certeza. Eu já vi o contrário, irmão de Santo. Eu já vi gente com dinheiro no bolso, sem conseguir fazer o que precisava fazer. Por quê? Porque precisava de uma liberação em outros assuntos
e de repente aquele dinheiro que ele tinha não abria aquela porta, né? Todo mundo aqui já viveu bastante tempo, talvez já tenha visto situações parecidas também. Então a lição com relação a votos é o seguinte, né? Zele pelo seu nome, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual, né? Então vamos ler aqui, ó, Números 30, né, perdão, do 3 ao 15, ó, tá? Vamos ler do 2 em diante. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Então a abstinência é o quê? É deixar de fazer alguma coisa, né? Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Agora olha ali o 5. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Olha isso. Verso 6. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, quer dizer, falou uma coisa que ia fazer para Deus sem pensar, sem refletir, né? Com que a si mesma obrigou. Verso 7. E seu marido, ouvindo-o, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Você vê que no Antigo Testamento a viúva era melhor que não votasse nada, né? Porque não tinha daí ninguém que liberasse ela, nem o sacerdote. 10. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento, se obrigou a alguma abstinência, e o marido o soube, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. 13. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. Você veja que interessante aqui o verso 15. Então, como é que funcionava o voto? Né? Pastora Doni é casada comigo. Nós estamos morando lá em... Não, vamos falar da Bíblia. Lá em Ramote Gileade. Pronto. Estamos morando em Ramote Gileade. Né? E ela faz um voto, né, de não comer carne por um ano. Meu Deus. Não, é só uma ideia. A primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: você veja que a autoridade sobre ela não é ela, sou eu. Então, assim, antes de fazer o voto, ela tem que me informar. Essa é a lei. Quando ela me informar, se eu ficar quieto, ela está liberada para fazer. Se eu falar não,
eu não acho que é uma boa ideia você fazer isso. Ela não deverá fazê-lo. Agora, se ela falar, eu não falar nada, e dali 6 meses eu quiser tirar ela do voto, eu posso tirar ela do voto, mas aí a tola não será ela, o tolo serei eu. Aí vai recair a culpa pela quebra do voto sobre mim. Entende? Então, muito cuidado com isso, porque isso tem sido... Qual é o princípio aqui? O princípio aqui é o seguinte, minha irmã que é casada aqui, né? Autoridade sobre você é seu marido. Né? É seu marido, não é professor, não é pastor, não é papa, não é bispo, não é apóstolo, não é ninguém. É seu marido. Entende? Até se eu, como pastor, falar para a irmã Joias, né? Propor a irmã Joias, fazer um voto. Se o seu joia lá falar não, a minha palavra é anulada, cai por terra, porque a autoridade sobre ela é o seu joia, não sou eu. Veja como isso é sério. E aí você vê a importância também, vamos pegar para os homens agora, né? Que o homem tem que se posicionar. Sabe qual é o mal da nossa geração, irmãos? É muito homem banana e mulher abacaxi dentro das igrejas. Quando o homem é um banana, um cara que não se posiciona, a mulher só dá problema, ela vira um abacaxi, que ninguém quer descascar, né? Infelizmente isso entrou para dentro das igrejas. Então você vê que a lei ensina, o homem tem que ser posicionado, o homem ele não tem que cuidar só dos aspectos materiais, financeiros, de provisão da sua casa, ele também tem que cuidar dos aspectos de provisão espiritual da sua casa. Se alguém está fazendo um voto dentro da minha casa, uma campanha dentro da minha casa, eu tenho que saber o que está fazendo, e eu tenho que estar em paz para abençoar aquilo ali, ou não. Outra coisa, você percebe aqui o seguinte, fonte de muito problema nas famílias dos crentes hoje. Eu não sei a igreja de vocês, eu aqui a minha igreja, eu acho que é muito, muito, muito raro fazer um voto aqui. Raríssimo. Eu acho que o quê? Faz muitos anos, né, Cristiano? Assim, entendeu? Justamente por nós sermos muito cuidadosos com isso. Não sou contra quem faz. Tudo bem. Agora você veja, mas tem sido fonte de conflito. Eu já vi, por exemplo, casamento ter conflito porque a mulher fez um voto de doar não sei o que lá para a igreja ou para não sei quem, e o marido nem estava sabendo. Mas Deus falou comigo, é a minha vida com Deus. Não. Bíblia. Deus não fala o que está em desacordo com a Bíblia, irmãos. Simples assim. Então está em desacordo com a Escritura. Como é que foi Deus que falou? O problema é que às vezes é coisa da cabeça da gente, a gente pensa que é Deus que está falando, e Deus não tem nada a ver com aquilo. Inclusive o Novo Testamento, com relação a uma outra área que eu vou falar agora, né, ele dá até uma orientação, né? Outro voto que às vezes acontece, né? Casados, né? Não vamos nos juntar, entenderam, né? Sim ou não? Sim. Sim. Né? Porque eu fiz um voto. Meu irmão, esse voto lá em casa eu nunca aprovo. Não adianta querer fazer esse voto que... Esse voto chegou na minha mesa lá em casa, o carimbo já está pronto, indeferido. Nem adianta vir que você vota aí em casa que não rola, indeferido, entendeu? Mas eu já vi isso acontecer, tá? Um pastor lá de Curitiba, eu não vou dizer nome, claro, né? Mas um pastor lá de Curitiba, muito amigo meu há muitos anos, tá? Negócio de voto nesse sentido aí. E o que o apóstolo Paulo diz? Que pode até fazer esse tipo de voto, mas que seja por um período curto de tempo, e depois que se juntem de novo como casal, né? Isso é para casados, né? Para que o diabo não vos tente. Senão o diabo, né?
coloca uma fulana lá do serviço que não está fazendo voto nenhum na frente dele, e aí o Satanás já entrou no meio da família, né? E às vezes não é só ele, às vezes é ela também. Às vezes é ela, né? Então eu conheci um pastor lá de Curitiba, um ministério profético tremendo, irmão de Sante. Tremendo. Mas começou a entrar nessas piras aí. Começou a entrar nessas piras, e não ficar com a mulher, com a esposa, e dormir separado, e estou buscando Deus. Irmão, ninguém é contra buscar Deus todo mundo tem que buscar, mas com sabedoria e discernimento. Eles falam que é santidade. Santidade é o que Deus santificou, e a minha Bíblia diz que Deus santificou o matrimônio. Aí o que aconteceu? Né? Esses lances aí, meu irmão, só que é do contrário, aí ele que fazia esses votos doidos, né? O que aconteceu? Um belo dia ela arrumou alguém para esquentar a cama dela, e o bocó ficou lá com o voto na mão. Ele não ficou só com o voto na mão, ele ficou com um arquinho na cabeça. Pois é, entendeu? Então cuidado, irmãos, com essas coisas. As coisas são espirituais, mas nós não podemos mistificar, nós não podemos super espiritualizar as coisas, porque às vezes a gente fica vendo coisa que nem Deus enxerga. Por quê? Porque não existe mesmo, coisas que a cultura de igreja criou na nossa cabeça, tá? E assim, voto, o que o Senhor Jesus ensina? Quando orares, entra no teu quarto, não é assim? Secreto, tal, né? Eu vou dizer para vocês, eu tenho bronca com isso aí. A minha mulher sabe, né? Porque assim, voto não é invenção de moda. Eu percebi de uns anos para cá que parece que tem que acontecido assim na igreja de um modo geral. Parece que às vezes o pessoal entra nesse lance de voto e começa meio que inventar moda. Aí é o cara que faz, né? Faz o voto de pintar o cabelo de roxo, né? Faz o voto de andar plantando bananeira, né? Faz o voto de andar com os pés do sapato trocado, faz o voto de não usar cueca. Não, vocês estão rindo, mas tem coisa assim, irmão. Tem coisa assim. E tem gente que acha que isso é de Deus. Isso aí não é. Isso aí é esquisitice. Isso é psiquiátrico. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Entendeu? E depois não cumpre. Né? Porque qual é o objetivo disso? Eu ficar te vendo. Quer dizer, aí é eu que estou querendo aparecer. Né? Por quê? Porque aí o cara entra na igreja com os cabelos roxos, né? Todo mundo, olha como o cara é espiritual, né? Quer dizer, exatamente na contramão do que o Senhor Jesus ensinou no Novo Testamento, que essas coisas é com Deus e em secreto. Não precisa ninguém ficar sabendo que está jejuando, que está orando, que está fazendo propósito. Mas às vezes, pastor, falam para dizer, é igual bem dizer, eu sou daqui da tua igreja, para mostrar que eu sou espiritual, vou chegar para você e falar, pastor, eu jejuei, hoje eu orei, hoje eu... Então não é para Deus, eles fazem hoje para o homem. E está errado. Se for aqui eu bato nas tuas costas e digo, ótimo, não fez mais que a sua obrigação. Vocês estão entendendo por que tem muita gente que não congrega comigo, né? É que eu sou meio ácido, sabe? A minha mulher diz que eu sou demais até. Não, você prega a verdade. Entendeu? O que é. Eu falo na cara do cara e pronto, acabou. Não tem meio termo. Entendeu? Quer dizer, peraí, mas tu está te consagrando ou tu está inventando moda? Né? Então assim, eu já vi gente, irmão, sabe? Assim, eu acredito no profético, eu movo no profético. Vocês já me viram movendo no profético? Com certeza. Né? Agora esse negócio do profético também, meu Deus do céu, já fui nos eventos aí de igreja, umas figuras esquisitas.
E aí o cara dizendo que aquilo ali era profético, né? Aí o cara quer imitar João Batista, quer imitar Elias, quer vestir roupa de camelo, de pelo e não sei o quê, e andar desse jeito no ônibus. Isso é psiquiátrico, isso não é profético. Alguma coisa está errada, né? Para que isso? É para se aparecer? Né? Então o verdadeiro profético fazia exatamente o contrário, ia para as cavernas, para os desertos, ele não ia para o meio do centro vestido de roupa de camelo, no coreto da praça, né? Não sei que Deus mandasse, mas, né? Não era o padrão. Então a gente tem que olhar muito para a Escritura, irmãos, né? E entender que tem padrões do Antigo Testamento que Deus permitiu que continuassem no Novo Testamento em alguns aspectos. E tem padrões do Antigo Testamento que simplesmente pararam. Por quê? Porque não houve mais necessidade daquela ferramenta daquela maneira como se fazia. Pastor, eu vi uma vez uma cena que eu achei estranha, eu era católico ainda, e eu estava na praia. E uns irmãos de terno, gravata, sapato social, pegando folhetim na praia. Uma mulherada tudo à vontade, na praia e tal, sem camisa, com prancha, tudo, e ele pegando folhetinho. Eu achei que acho que ali não era lugar. Sim, é uma coisa. Podia ser outro lugar nas casas, então, mas ali não. Sim. Fica todo mundo olhando para eles. Sim. Dando risada. É? E é como? Com o calor das casas. Sim. Pois é. É uma coisa descontextualizada, entendeu? É uma coisa descontextualizada. Você está fora do padrão daquele ambiente. Todo mundo acha que eu doido. É a mesma coisa o contrário também. Alguém querer vir de biquíni no culto. Fora do padrão. Então assim, meu irmão, coerência, bom senso e canja de galinha, já dizia minha avó, não faz mal para ninguém. Mas eles falam que a santidade tem que ser crente na rua, tem que ser crente. Meu Deus do céu, entra lá no meu YouTube, dá mais um like no meu vídeo da doutrina, dogma e costume. Tá? Então, eu Dá mais um like. Eu assisti isso daí e a minha amiga estava debatendo comigo sobre usos e costumes, né? Eu peguei, pus lá, mandei o teu vídeo para ela assistir. E a Sabrina, porque o marido dela, como na nossa igreja não pode usar calça, tipo, eu respeito, não pode. Tudo bem. Eu respeito. Só que o marido dela, ele gosta que ela use calça. E ela foi, tipo, debater com o marido dela sobre isso. Daí, para os dois não entrarem em atrito, eu mandei o vídeo para ela, entendeu? Para ela, tipo, não ficar. Fez o papel do anjo. Agora eu pergunto, nesse Aí caso. eu fui lá no celular dela e cliquei no teu link, daí eu já Sim. inscrevi no canal, tudo que você posta aparece pra ela. Maravilha. Agora eu pergunto, nesse caso, quem é a autoridade sobre a vida dela? O marido. Só que daí sabe o que foi dito pra ela? Que ela vai obedecer ele ou vai obedecer Jesus? Porque daí o negócio assim, os discípulos, foi assim que me falaram, os discípulos seguiam quem? Jesus. Nós temos que seguir quem? O pastor. Se o pastor não faz, nós também não podemos fazer. Tá, mas assim, os discípulos seguiam Jesus, tudo bem. Quem é que estabeleceu o casamento? Foi Deus ou o diabo? Foi Deus. Jesus. Jesus é Deus. Mas Né? aí eu já não acho certo que nós temos que seguir os pastores, nós temos que obedecer os pastores, Claro. não seguir. Isso quer dizer que se eles forem se julgar debaixo de um trem, nós temos que ir. Eu ia falar isso, mas é porque né? Vamos lá. Vocês estão entendendo? Então assim, qual é o desafio de vocês? Porque o curso é para preparar vocês também para o ministério. Qual é o desafio de vocês como obreiro, líder de célula, enfim, né? Na igreja onde vocês congregam? O desafio de vocês é serem essas pessoas de coerência. O desafio de vocês é ser essas pessoas que vão chegar com a Escritura e dizer, não, minha irmã, a autoridade sobre você é o seu marido. Agora, se tem uma divergência aí com a diretriz que a igreja dá, né, o seu marido tem que conversar com o seu pastor e eles têm que chegar num consenso. E se não chegarem num consenso,
os incomodados que se mudem. Não é assim que funciona? Eu, quando eu era pastor de uma denominação, eu quis seguir uma linha de trabalho que a minha denominação não seguia. Eu não fiquei lá enchendo o saco dos caras. O que eu fiz? Eu fui conversar com a liderança e disse, não, aqui não é desse jeito. Os incomodados que se mudam, incomodado era eu digo, bom, então está aqui minha carta, obrigado. Peguei meu chapéu, meus discípulos e fui cuidar da vida. Ué, entendeu? Simples assim. Então, bom senso. Olha ali, não era pecado fazer ou deixar de fazer um voto, mas sim deixar de cumprir. Você está vendo? Você é livre para fazer voto, né? Só que o problema está no cumprimento. Então ali, Números 30, verso 2, vamos ler juntos. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento para abrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Amém? Para que o voto era feito? Para expressar gratidão a Deus ou para declarar zelo e devoção. Então você vê que o negócio sempre é com Deus, né? Não tem nada a ver com o homem. Salmo 22, 25, ali, vamos ler juntos. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Então o que o salmista está dizendo? Que os meus votos serão cumpridos na tua presença, Senhor, junto com aqueles que te temem, na grande congregação. Por quê? Porque de ti vem o meu louvor. Então o que o salmista está dizendo? Os votos que eu faço são em teu louvor. Ao cumprir um voto, o indivíduo precisava oferecer algum sacrifício. Então você percebe que voto é uma coisa séria, por quê? Porque é uma coisa que tem um custo, eu já vi gente, querendo fazer voto com a oferta dos outros. Isso aí não vale, Então, o voto tem um custo pessoal, por isso que tem que ser muito bem pensado. Vamos para Levítico, capítulo 22, verso 17 a 25. Levítico 22, 17 ao 25. Deixa eu ir. É a lei a respeito dos animais sacrificados. Acharam? Levítico 22, 17 em diante. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento dos seus votos, ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Então assim, Deus não aceita oferta defeituosa. Eu vou fazer um voto de doar cesta básica por 6 meses. Aí o infeliz vai lá na Rosebras e compra a cesta básica que já está vencendo, que está toda carunchada, e vem doar aqui no altar uma porcaria dessa. Vocês já viram gente assim? Eu já vi. Isso aí é trazer voto defeituoso. Deus não recebe isso, não. Eu já vi. A pior marca. Eu já vi. Quando alguém... agora é inverno, está frio, vou fazer um voto de doar agasalhos aos necessitados. Aí ele dá aquela camiseta que nem para pano de chão serve. 21. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária de gado ou de rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não pode haver
defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Você vê que Deus não queria um bicho desse nem para queimar, né? 23. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Olha isso. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Quer dizer, o bicho castrado não podia ser oferecido, né? Não façam isso em sua terra. Também da mão de um estrangeiro nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão de Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos em favor de vocês. Amém? Muito bem, então aqui, o voto então está relacionado com o sacrifício. Vamos lá, esse slide aqui não tem na apostila, tá? Então um voto muito importante do Antigo Testamento era o voto de Nazireu, viu, irmão? Não é narizeu, tá? Narizeu é quem tem nariz grande, tá? É Nazireu. E o Naziriato, que é o nome que se dá ao voto de Nazireu, né? Tinha algumas normas específicas prescritas. Isso está lá em Levítico 6, do 1 ao 21. Ali, ó, Nazireu. A palavra provém do hebraico separar. Então, o que é um nazireu? É alguém separado, né? Era aquele que demonstrava total consagração ao Senhor, observando um estilo ascético de vida. O que é um estilo ascético de vida? É um estilo pacato, é um estilo humilde, é um estilo de alto... tipo assim, de autonegação, de abrir mão de confortos, de privilégios, de direitos, de prazeres em favor de alguém, no caso aqui Deus, tá? Não consumindo fruto da vide, então ele não tomava vinho, suco de uva, essas coisas, e alimentos imundos, tudo aquilo que a lei prescrevia como animal impuro, tá? Não cortando o cabelo, evitando contato com os mortos, tá? Então o nazireu não podia tocar em alguém morto, senão quebrava o voto, e não cortavam os cabelos, tá? Exemplos de nazireado. O nazireado aqui no Antigo Testamento ele podia ser pela vida toda, ou ele podia ser temporário. Então, gente que foi nazireu a vida toda, Sansão, Samuel e João Batista, nazireado vitalício, tá? Mas tinha também o nazireado temporário, que é aquela passagem quando Paulo vai ao templo lá e paga junto com alguns homens, né, para rapar a cabeça de um voto que ele havia feito. E aí os judeus fazem aquela gritaria toda, lembra? Achando que ele tinha colocado gentios, o que era proibido nas dependências do templo, né? E aí acaba até num tumulto lá, e o Paulo acaba preso, tá? Então ali era um voto temporário. Após o término do voto, a cabeça era rapada e o cabelo queimado. Nossa. Tá? Então esse era o voto do nazireu. Então vamos para Levítico agora, o capítulo 6. É importante ler na Bíblia isso. Levítico 6. É isso? Tá, são as ofertas que o Levítico... Não, então aqui não precisa ler isso. São as ofertas que o Levítico prescreve para esse tipo de voto. Não, isso aqui não tem necessidade. Tá? Bom, amém? Então, com relação a votos, tudo certo. Agora, vamos avançar falando dos profetas, né? Primeira coisa que tem que entender, tá? Lá na matéria de livros proféticos, lembra? Quem fez aqui umas joias, o Tsante, né? Cristina, tu fez essa matéria também, né? Então, pastora, né? Então, lá em livros proféticos, né,
eu falo bastante sobre o ofício profético, né? O ministério profético e o dom de profecia. Então são 3 coisas diferentes, tá? Ofício profético é uma coisa, né? Ministério profético é outro, dom de profecia é outro, né? Dom de profecia é um dom do Espírito Santo que é dado à igreja, né? Qualquer um na igreja pode profetizar, né? Isso vai ser para edificação, exortação ou consolação do corpo de Cristo. Muito bem, isso é dom de profecia, né? Ministério profético é o quê? Né? Eu sou um ministério profético, um ministério de ensino profético, né? Eu não sou um profeta, eu sou um professor no reino. O meu ministério não é a profecia, o ensino, né? Mas é um ensino profético, tá? Então isso é ministério profético. Todo ministério, né, que lança mão do profético como uma ferramenta auxiliar pode ser classificado como um ministério profético, né? Ofício profético, aí é o cara que lá nos 5 ministérios, né, ele tem o chamado de profeta. Tem gente assim no mundo ainda hoje? Tem, né? Por exemplo, Rick Joyner, né? Não sei se ainda é vivo, acho que ainda é, né? Graham Cook, né? Que é um profeta inglês, né? Martin Scott, que eu gosto muito, né? Então são pessoas daí que têm o ofício profético. Aqui no sul do país, né? Um que vocês conhecem muito, Mike Shea, né? Aí são pessoas que têm ofício profético, tá? Tem um livro do Graham Cook chamado, eu acho que Desenvolvendo o Dom Profético. Esse é um livro muito interessante para quem quer saber mais sobre o assunto, tá? Outra coisa, tem uma grande diferença entre o padrão profético do Antigo Testamento e o padrão profético do Novo Testamento. Profetas no estilo do Antigo Testamento cessaram. Então aí você já vê que é uma viagem, entendeu? Então o cara bota uma roupinha de João Batista e vem no culto, ou vai para o meio da praça, né? Quer dar uma de Isaías, de Jeremias. Tem nada a ver, velho. É sinal que esse cara não entendeu é nada. É um bobo alegre. Essa é a verdade. Por quê? Porque ele está querendo mover num padrão que o Espírito não move mais. Vou lhe dar só uma diferença, tá? Qual é a diferença dos profetas do Antigo Testamento para os do Novo? Os profetas do Antigo Testamento, eles estão participando da revelação. Eles estão escrevendo Bíblia, os profetas literários, pelo menos, que deixaram mensagem escrita, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12 menores, né? Eles estão escrevendo Bíblia. Então eles são inerrantes, né? E os profetas não literários do Antigo Testamento, aqueles que não deixaram nada escrito, né? Elias, Eliseu, mas alguém escreveu acerca deles, e eles também entram na revelação, né? Agora, o cânon da Bíblia, a Bíblia foi concluída, foi completada, foi finalizada. O que Deus tinha para revelar está aqui. Então, existe um profético no Novo Testamento? Existe, mas é muito diferente daquele padrão de Isaías, Jeremias e tal. Por quê? Porque a Escritura não está mais sendo escrita, o cânon foi encerrado. Então, é importante você entender que o ofício profético no Novo Testamento, ele é muito mais num sentido de discernimento, entendeu? Ele vai discernir uma direção e vai sugerir isso à igreja. E aí, junto com os outros 4 ministérios, né? O apóstolo, o evangelista, o pastor e o mestre, né? Junto com os outros 4, ele vai funcionar em harmonia para a igreja ir na direção correta. Então, quer ver outro exemplo? Né? Eu sou profeta, então agora eu vou lá para cima do Pico do Marumbi, aqui na Serra da Graciosa, e vou morar numa caverna. Um cara desse é um retardado.
retardado? Porque o profeta não é para morar numa caverna lá em cima do muro, é justamente o contrário. Quem morava em caverna nesses lugares é o pessoal do Antigo Testamento. O profeta neotestamentário, ele está onde? Ele está no meio da cidade. Ele está junto com os outros 4 ministérios, funcionando em unidade da igreja, funcionando em harmonia, entendendo que ele não tem todas as respostas, que ele não tem todas as direções, que ele é muito diferente de Daniel, de Jeremias, de Isaías, que Deus não vai ficar mostrando para ele lá o fim dos tempos e não sei o quê. Por quê? Porque isso já está mostrado na Bíblia. E ele vai com humildade, com simplicidade, com unidade com o resto da igreja, com o resto dos ministérios, ele vai funcionar. Vocês estão vendo? Parece que são mundos diferentes. E são, né? Até o jeito de profetizar. Você pega esses caras que manjam mesmo, que realmente tem o chamado, né? Eu assisti as palestras lá do Martin Scott, né? O cara numa humildade, entendeu? Ele disse assim: olha, eu nunca começo uma palavra com assim diz o Senhor. Por quê? Ele disse: não, porque assim diz o Senhor já está na Bíblia, né? Então ele diz assim: eu começo a entregar uma palavra profética dizendo: olha, subiu ao meu coração, né? Deus trouxe ao meu entendimento tal coisa, né? Ore, compare com o que diz a Bíblia sobre isso, discirna, e se você entender que essa direção que eu estou te dando é de Deus, siga. Quer dizer, a peteca não está na minha mão, está na tua. Entende? É bem diferente. O que nós estamos vendo hoje? Já te falo, irmão. Nós estamos vendo hoje o seguinte: uma confusão com esse troço de profético no meio da igreja. Por quê? Porque você fica querendo fazer funcionar, né, na nova aliança, um negócio no estilo da antiga aliança. E tem muita coisa do profético antigo que hoje já não tem mais muito sentido, já foi cumprido. Entendeu? Fala, irmão. Pastor, se o homem de Deus não tem aprofundamento na palavra, ele coloca a igreja dentro do buraco. Com certeza. O apóstolo Jair, na época, surgiu um cidadão aí, que eu não vi a pregação dele, mas eu vi falar que era um grande profeta e se titulava Espada de Cristo. E ele chegou lá, pregou em várias igrejas em Paranaguá, e chegou na Betel e falou que Deus falou para ele que era para pregar na Betel. O pastor Jair disse: aqui não. Não, mas não, aqui não, você não vai pregar nada. E o cara foi embora, ficou todo mundo bicudo com o apóstolo Jair, porque ele não deu uma oportunidade para o homem de Deus. Mas eu era curioso, pastor. Eu cheguei no pastor Jair com todo cuidado, pastor. Mas o senhor nem desembainhou a espada. pastor, o senhor chegou, foi tão duro com ele e tal. Ele veio para mim e disse: moço, ele pôs carrapicho na igreja e vai embora, que vai tirar as carrapichos, depois sou eu. Eu? Esse é o meu pastor, era o meu pastor. Entendeu? Homem sábio, graças a Deus. Claro. Entendeu? Então aqui também, uma vez estou eu lá no Bockman. Assim, eu vou dizer para vocês, quando eu quero, eu sou uma pessoinha bem desagradável. A pastora sabe. Coisa que eu tenho pavor, irmã Joia, é caboclo entrão. Caboclo entrão. Então, estou lá no Bockman uma vez, a nossa igreja era num barracão de esquina lá, né? Estou orando. Joelho dobrado, orando, um trabalho de oração, sabe? Um pedacinho da porta aberta e tal. E uma oração abençoada e tal. Daqui a pouco... Não, era meio de semana. Aí daqui a pouco... Aquele cutucão assim no meu ombro, já fiquei meio azedo, né? Já virei a cara assim com os olhos meio esturricados, né? Um cara que eu nunca vi na vida, o cara do meu lado me cutucando. Quer dizer, já começou errado, né? Como é que você vai interromper a oração de alguém desse jeito, né?
Olhei pro cara assim, já disse assim, meio atravessado, pois não? Nem chamei de irmão de nada, né? Você é pastor aqui? É, pastor aqui? Outra coisa que eu detesto, eu nunca digo que eu sou o pastor. Eu quero que os outros me identifiquem. Eu não preciso sair dizendo. E outra, né? Eu não sei quem é o cara, né? Então, dessa veio para dar um tiro no pastor, né? Então eu nunca digo que eu sou o pastor, velho. Aqui, morei no Beira-Rio, velho. O cara que morou no Beira-Rio, o cara fica esperto com essas coisas aí, né? É claro, aí tá. Eu digo, o que o senhor precisa? Achei que ele queria alguma coisa, né? Aí o cara começou com um papo assim, não, porque eu vim lá, sabe aquelas histórias compridas que nem espelhos de pobre, sabe? Que eu vim lá não sei da onde, eu sou casado com não sei quem, eu sou meu sogro é não sei quem, o meu cunhado é não sei quem, uma gentarada que eu nunca tinha ouvido falar na vida, entendeu? Que mora aqui do outro lado da quadra, eu nem sabia quem morava lá, entendeu? E tal, e não parava de falar aquela, que foi, pastor? Chuva, normal. Não, qualquer coisa a gente leva. Não parava de falar aquela genealogia. Eu digo, botei a mão no ombro, né? Tá, amém, meu amigo, tá, o que o senhor precisa? Eu já estava ficando, né? Que eu sou missionário e sou profeta, e sou... O cara era vice-deus, né? Eu digo, e daí? Não, eu tenho aqui a minha credencial. Outra coisa que eu tenho pavor, velho, a minha credencial eu nem sei onde é que anda. Eu tenho pavor dessas coisas de carteirinha, tá? Minha credencial, e aí puxou um caderno. E aí no caderno, cada igreja que ele passou, o pastor carimbava e assinava. Assim, isso para mim não significa nada. Eu digo, legal, ainda tirei. Aí eu comecei a tirar um sarro do cara. Digo, legal, bonito o teu caderno. Só que o cara era tão mané que ele não se tocou, que eu já estava zoando com ele, né? E assim, eu não sei o que o irmão vai pensar, eu não sei o que o irmão vai achar, porque, irmão, profeta de Deus não tem essa, o que eu vou pensar, o que eu vou achar. Se você receber a palavra de Deus, entrega e pronto. O que é de Deus não deixa dúvida. Aí eu digo, o que é? Fale que eu posso lhe dizer. Não, é que Deus falou que agora domingo eu tenho que vir no culto pregar aqui. Engraçado, Deus não falou pra mim. Uma pergunta, ele tava certo. Não, aí eu peguei e botei a mão assim no ombro dele, né? Já fui levando para a porta, né? Digo, vamos conversar ali? Já fui levando para a porta o cara, né? Deus não falou nada comigo. Aí eu disse assim, só que eu fui didático com ele, né? Disse assim, eu também recebi uma revelação. O cara me olhou assim, irmão? Já ouviu falar de linha cruzada? Linha cruzada, vou lhe explicar. Linha cruzada é assim. Você liga para um número, em vez de cair naquela casa, cai na outra. Às vezes acontece. Então, a hora que o irmão falou para mim, eu já tive o entendimento, irmão. Já discerni o mistério, aleluia. O que aconteceu foi uma linha cruzada no mundo espiritual. Sabe por que eu sei? Porque a mensagem do culto de domingo aqui, Deus já deu toda para mim. Já está preparada lá na minha casa. Então, o que aconteceu foi linha cruzada. Não foi aqui não, é na igreja do outro lado da quadra ali. O irmão pode ir ali que com certeza vai dar certo. Obrigado, Deus abençoe. O cara ficou assim, virei as costas, entrei e fui orar. Ele ficou assim. Aí acho que ele não soube onde enfiar a cara, foi embora. Mandei o abacaxi para a igreja do pastor Glauco, que o bola estava começando, era do outro lado da quadra. Muito amigo que eu sou, né? Digo,
Para com isso. Entendeu? Então, meu irmão, você vai botar um desconhecido? Ei, Osmair, chega um cara desconhecido na tua casa dizendo que teve uma revelação que tem que dormir ali essa noite. Tu vai deixar o cara entrar? Tu não sabe se o cara é bandido, é assassino, o que ele é? E aí? E se for o Lázaro? Vai que é o Lázaro, velho. Oh, Jesus. Não, é aquele outro, né? Aqueles Então, assim, a gente não faz isso na nossa casa, eu vou fazer na igreja? Sem chance. Então, vamos lá. Também se ele conhecer a índole dele, né? Não tinha nem como deixar ele pregar na sua igreja. Se ele fosse lá falar uma heresia, coisa que você ensinou de um jeito, eles iam ficar assim, ó. Olha, irmã, tem vezes que aqui nem os que eu conheço, quanto mais os estranhos. Olha, Osmair não tem ido no culto, então ele não foi, porque foi um homem pregar na igreja que ele veio assim, ó. Se a gente não faz um curso, se a gente não faz um curso. Então vamos falar ainda de profetas. Profetas exerciam forte influência religiosa e política em Israel no Antigo Testamento. Diferentemente dos sacerdotes que representavam o povo perante Deus, eles representavam Deus perante o povo. Sublinhe isso. Boa pergunta de prova, né? E quando você fala assim, a boa pergunta de prova, eu já escrevo a pergunta. Aonde? Deixa eu esperei. Página Aonde que é a pergunta de prova? 19. Então, diferentemente dos sacerdotes que representavam o povo perante Deus, eles representavam Deus perante o povo. Então, essa é uma boa pergunta para uma prova, né? Sacerdotes representam o povo perante Deus. Profetas representam Deus perante o povo, ok? Outra diferença é que eles podiam proceder de qualquer tribo ou classe social de Israel, enquanto que nós sabemos que os sacerdotes só podiam ser da tribo de Levi, tá? Mas nem todo levita era sacerdote. Isso aí, ó. Vi que você aprendeu bem, tá? Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era necessariamente um sacerdote. Bom, sua tarefa principal era chamar o povo de volta ao Senhor e regularem as instituições religiosas e políticas que estivessem desajustadas. Gente, sublinhe isso. Sua tarefa principal era chamar o povo de volta ao Senhor e regularem as instituições religiosas e políticas que estivessem desajustadas. Vocês estão percebendo aqui que o profeta é alguém que chama o povo para Deus? Amém? Bem diferente de certos profetas hoje em dia, que parece que espantam o povo para longe de Deus. Outra coisa, aquela palavrinha ali, ó, regularem. Então você percebe que o ofício profético no Antigo Testamento, ele era um elemento regulador. Regulador do quê? Das instituições religiosas e políticas desajustadas. Bem diferente de hoje. Você já viu aquele cara que faz uma confusão no meio da igreja? Ah, não, mas é que eu sou profeta, eu vim aqui mesmo para bagunçar tudo. Não tem nada a ver. O profeta não é alguém com esse chamado, né? O profeta é alguém para equilibrar, para ajustar, para regular e não desequilibrar tudo. Bem diferente, né? Amém? Bem diferente. Aí você já começa a observar a questão de palavra profética. Alguém chega, vai entregar uma palavra profética, né? Essa palavra profética ela vai trazer ajuste,
equilíbrio na sua vida, amém. Na sua igreja, no seu ministério, na sua célula, amém. Agora, uma palavra que vai causar contenda, desajuste, espera aí, o que está acontecendo? Mesmo que seja uma palavra exortativa, ainda assim será uma exortação para um ajuste. Quem aponta o problema tem a obrigação de sugerir a solução. Escreva isso. Quem aponta o problema tem o dever de sugerir a solução. Quem aponta o problema tem o dever de sugerir a solução. Quem aponta o problema tem o dever de sugerir a solução. Quer dizer, tem gente que fica dizendo por aí que é profético, mas ele só fica apontando o problema. Cadê a solução? Tem o dever de Sugerir a solução. Ok? E a profecia também tem que consolar, né? Edificar, exortar, consolar. Toda profecia legítima vai cumprir um desses três aspectos, ou até os três juntos. Então recebe uma palavra profética para a igreja. Espera aí, mas isso aqui está edificando? Isso aqui está exortando? Isso aqui está consolando? Sim ou não? Sim, então amém. Não, joga fora. É lixo. Pastor, uma vez eu estava construindo uma casinha ali na Fospar e eu trabalhava com um cidadão que vivia até uns 70 anos, eu fazia isso, e o filho dele trabalhava junto. Era o quê? O filho dele trabalhava junto com a gente, Sim. construindo uma casinha ali. Aí um dia o rapaz chegou para mim e falou assim: o pai anda doente aí, mas já foi profetizado na igreja semana passada que ele vai morrer. Eu falei: quem profetizou? Veio um pastor lá, apontou o dedo para minha mãe e falou: a senhora tem marido, ele está doente, tá? Ele vai morrer, a senhora fica tranquila, ele vai estar bem e tal. Profetizou que eu ia morrer. O homem está vivo até hoje. E aí? Pois é, pastor, quer dizer, Profecia da carne. muita gente incluiu aquilo ali. Sim, Mas isso edificou em quê? sim, nada. Só desesperou a mulher. Deixou a mulher desesperada, os filhos apavorado, e ele está vivo até hoje. E tem 17 filhos. Oh, mais vivo do que nunca. 17 vivos. São 17 filhos. Mais vivo do que nunca. Quer dizer, é uma idiotice isso aí, né? Agora sim, o que acontece? Deve ter parceria com a funerária esse cara aí, né? Então é profeta do caos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Normalmente os profetas se destacavam em períodos de crises, apostasia e decadência moral e espiritual. Sublinhe isso. Meu irmão, quando está tudo bem, ninguém precisa de profeta. O profeta legítimo, ele vai destacar na hora da crise. E ele vai vir na hora da crise para trazer o quê? O ajuste. Não é para provocar mais crise. Oi? Um alinhamento ele vai produzir. Né? Cristina demora a abrir a boca quando fala. É que a Cristina ela é bem ensinada. Um alinhamento, né? A gente fala muito disso aqui na igreja. E Deus confirma, né? Quando a gente está pedindo algo, aquilo que você me falou, daquilo que você está pedindo para Deus. Sim. Deus confirma, né? Através da palavra e através de profetas, Sim. né? Sim. Bom, o discurso e intervenção dos profetas na sociedade hebraica eram num sentido de levar o povo a perceber que os seus problemas eram apenas sintomas da falta de um relacionamento correto com Deus e sua lei. Sublinhe aquilo ali assim, ó.
eram num sentido de levar o povo a perceber que os seus problemas eram apenas sintomas da falta de um relacionamento correto com Deus. Amém? Porque no fundo é isso, seja no Antigo ou no Novo Testamento, né? Quando Israel tinha problema, assim como quando a igreja tem problema, né? Aonde que está a raiz do problema? Ou é falta de relacionamento com Deus, ou é relacionamento incorreto. Tem gente que até tem relacionamento com Deus, mas um relacionamento todo esquisito, né? Então o profético ele vai vir no sentido de ajustar o relacionamento com Deus. Amém? Uma das funções do profeta é incentivar o povo a ter o relacionamento com Deus. E encaminhar esse povo justamente para os ministérios de ensino, que vão ensinar daí o povo a como cultivar isso. Muitos profetas do Antigo Testamento não deixaram registros escritos, isso é interessante. Os principais desta categoria foram Elias e Eliseu, profetas do Reino do Norte, que ministraram na metade daquele período. Já os profetas literários, ou seja, os que deixaram registro escrito, têm sua primeira aparição na última fase do reino dividido. Nesses nós temos partes de Jeremias, Ezequiel, Isaías, Obadias e Daniel. Pertencem ao período do exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias atuaram no período pós-exílio. Ok? A maior parte dos profetas literários, então você já aprendeu, né? Isso também é uma boa pergunta de prova. Profetas literários são aqueles que deixaram registro escrito. Exemplo: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Profetas não literários são os que aparecem na Bíblia, mas não deixaram registro escrito. Exemplo: Elias e Eliseu. A Bíblia fala deles, mas eles mesmos não escreveram nada. A maior parte dos literários, então, irmãos Joias, dos que escreveram, profetizou a um dos reinos hebraicos. Eles são desse período do reino dividido. Nós já falamos nas aulas passadas da divisão do reino, né? Então, para o reino do norte, nós vamos ver Amós e Oséias profetizando. Para o reino do sul, nós vamos ter Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você vê que o sul recebeu muito mais palavra profética do que o norte, né? E outra coisa, muitos desses profetizaram simultaneamente, tá? Então não se deixe enganar pela ordem dos livros da sua Bíblia, tá? Porque não é assim que um viveu, aí morreu, aí o outro foi levantado, profetizou, viveu, morreu, aí veio o outro. Não é assim. Muitos estão profetizando em regiões diferentes, tanto do reino do norte como do sul, simultaneamente. Tá? Bom, olha ali, 3 livros, Miqueias e possivelmente Joel, foram dirigidos aos 2 reinos, ao norte e ao sul. 3 livros proféticos foram endereçados a nações estrangeiras. Olha que interessante, talvez você nunca parou para perceber isso, né? Tem 3 profetas, né? 3 livros proféticos, né? Que não foram para Israel. Então o livro de Obadias, que é dirigido a Edom, os edomitas, que são os descendentes de Esaú, né? Até nesse domingo eu preguei sobre Esaú. Entra lá no meu canal e está lá a mensagem, a manutenção do milagre, né? Está lá, postei ontem, né? Então Obadias ministra ao reino dos edomitas, a Edom. Jonas e Naum ao reino da Assíria. Nós tivemos aqui imersão em Jonas, lembram? Estou doido para fazer outra imersão também, né? Eu só não tive tempo de organizar ainda, nós vamos fazer ainda. Amém? Bom, e vamos agora concluir essa etapa falando dos reis. Então você vê que nós temos os principais ministros do Antigo Testamento são quem, né?
sacerdotes, profetas e reis. A esses vinha o Espírito Santo e não morava, mas sim os visitava, usava como queria, fazia o que tinha que fazer e caía fora. Então essa é uma outra grande diferença, né? Então assim, os personagens, os ofícios do Antigo Testamento, eles não têm a habitação do Espírito Santo dentro deles, como os ofícios do Novo Testamento têm. Eles só eram visitados quando havia uma necessidade de Deus usá-los. Tá? Monarquia hebraica é a última instituição mencionada aqui, embora de muita importância. Apesar dos reis serem vistos como lideranças políticas, legais e militares entre os hebreus, eles ainda exerciam certa liderança religiosa. Então você vê que o rei, em alguns aspectos, ele tinha uma influência religiosa, gente. O rei hebreu não era um monarca absoluto. Então ele não governava sozinho, Osmair. Ele não tinha toda como é que a gente fala? Ele não tinha toda aquele poder que nós imaginamos. Eles não eram reis absolutos, né? Eles eram regulados. Justamente pelo quê? Pelo sacerdócio de um lado e pelo profético de outro. Então você vê várias vezes no Antigo Testamento que o rei faz uma bobagem, né? E ou o sacerdote, o sumo sacerdote, ou algum dos profetas vai lá e puxa ele. Então é interessante que aqui nós vemos os três poderes, né? E havia sim um sistema de monarquia, mas junto com o profético e o sacerdotal, nós temos aí também os pesos e contrapesos, e não era uma democracia como nós aqui no Brasil. Inclusive Davi é uma referência disso. Sim, quando Natan vai lá corrigir ele, né? O rei, eu não me lembro que rei agora que foi criado pelo sacerdote, não sei se foi Josias, não me lembro quem foi, né? Mas que o sacerdote governou como regente, né? Acho que foi Josias, até ele chegar na idade que ele podia ser colocado no trono, né? Então você vê que eles não faziam o que dava na telha deles, né? Tinha quem os corrigisse, quem colocasse limites, né? E acima de todos os três, reis, sacerdotes e profetas, nós temos quem? Nós temos Deus. Na verdade, se você for pensar em termos de monarquia no Antigo Testamento, o rei de Israel é Deus. Ele sim se apresenta nas Escrituras como monarca absoluto do seu povo. Amém? Seu papel era fazer cumprir as políticas e leis divinas. O papel do rei. Tá? Então você veja que o rei não fazia lei, mas ele cumpria a lei que Deus fez. E ele fazia cumprir a lei. Tanto é que quando o rei era consagrado, né, era colocado no trono, era entronizado sobre Israel, né, o que a própria lei dizia? Que ele deveria receber, além da coroa e tal, no dia da sua consagração, né, uma cópia da lei. Então você vê aonde que tinha cópia da lei? Só no templo ou no tabernáculo. Mas o rei no palácio recebia uma cópia da lei. Por quê? Porque ele tinha que ler e conhecer toda a lei de Deus, né? Porque aquilo ali funcionava também como lei civil, né? É mais ou menos hoje, quando o presidente jura em cima da Constituição, recebe uma cópia da Constituição, não é assim? Quando ele é empossado lá no Congresso Nacional, ou quando a rainha lá, o rei na Inglaterra, né, ele recebe uma cópia da Bíblia e tal. Isso aí vem das Escrituras, esse costume. Quer dizer que nenhum governo é absoluto,
Governo absoluto é ditadura, né? Agora, qualquer outro governo, né, ele é regulamentado por outros, inclusive o governo da igreja. Inclusive o governo da igreja, né? Então, assim, eu faço o que eu quero aqui nessa igreja porque eu sou líder. Não, peraí, não é bem assim. Você faz o que a Escritura ensina. Se eu fizer algo que a Escritura não ensina, qualquer um pode e deve me questionar. Por isso que eu sempre digo para vocês, né? Tem que fazer as coisas alinhado com a Escritura, né? Eu já fui, a Cristina que sabe, né? Eu já fui muito questionado por muita gente aqui na igreja no passado. Só que eu falo isso para o pessoal, né? Eu digo, você tem todo o direito de me questionar, né? Mas venha bem preparado, porque eu vou estar fundamentado na Escritura. Se você vier despreparado, eu vou te moer na Bíblia, entendeu? Agora, já aconteceu da pessoa vir com a Escritura e realmente eu perceber que eu tinha feito um negócio errado, que eu tinha interpretado, aplicado de um jeito errado, porque eu também posso errar, todo mundo pode errar, né? Aí você tem que ser humilde como líder e reconhecer e corrigir o erro, e pronto, bola para frente. Ninguém vai perder a autoridade por reconhecer que estava errado, pelo contrário. Quando você reconhece algum erro que você cometeu, você ganha mais credibilidade ainda perante os seus liderados. Entende? Agora, a maior bobagem que você pode fazer numa liderança é você errar e insistir no erro. Só para não dar o braço a torcer, que é o que muitos fazem, né? Entendeu? Erra e insiste no erro, para não dar o braço a torcer. Aí entra o orgulho, entra um monte de coisa. Quer dizer, o que vai acontecer? Aquilo que começou errado não pode terminar certo. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto lá que vai estar tão evidente que ele estava errado que vai perder a credibilidade. Então é muito melhor eu reconhecer antes, né, que eu errei. O que diz a Bíblia? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, né? Volta. Né? Então é melhor eu reconhecer isso enquanto há possibilidade de retorno do que eu tocar o carro para frente aí insistindo numa coisa que está errada, né? Que está desalinhada com a Escritura, e depois isso vai se voltar contra mim mesmo. Amém? Então não deixem os erros de vocês se voltarem contra vocês mesmos. Né? Se eu fosse você, até escrevia isso. Não deixar o meu erro se voltar contra mim mesmo. Né? Tem gente que o diabo nem precisa fazer força, porque ele mesmo se volta contra si. O diabo só fica olhando. Entendeu? O diabo até copeia, né? Amém, gente? Bom, agora nessa última parte da aula, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Nós vamos falar um pouquinho das características da teologia do Antigo Testamento, tá? Bom, a teologia do Antigo Testamento se caracteriza por alguns elementos que são muito bem definidos. Então vamos ver os principais. Aceitação plena da inspiração das Escrituras. Quer dizer, não tem como fazer um estudo sério do texto bíblico se a inspiração do texto é desconsiderada. Quer dizer, se eu não levo em conta que o texto é inspirado por Deus, como é que eu vou fazer um estudo do texto? Que autoridade esse texto vai ter para mim? Nenhuma. Então, a teologia do Antigo Testamento, ela aceita, sem discussão, né, que todo o texto do Antigo Testamento é inspirado por Deus. Tá? Outra coisa, exegese do texto bíblico por meio da aplicação dos princípios de interpretação corretos, de forma que o Antigo Testamento fale por si. Entra lá no meu canal, tem uma aula de hermenêutica que eu dei na escola bíblica lá da Igreja Alcance.
Eu botei no canal. Eu estava falando sobre a história da interpretação. Mas uma coisa que eu falo lá naquela aula, eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando chegar em hermenêutica, que é o filé mignon da teologia, né? Vocês vão ver. Então, assim, não existe várias interpretações da Bíblia. Existe uma interpretação da Bíblia que é a correta. Como nós vamos saber qual é essa interpretação? Aplicando as regras de interpretação. Como se chama na teologia as regras de interpretação da Bíblia? Hermenêutica bíblica. Por que hermenêutica bíblica? Porque existe também hermenêutica jurídica, por exemplo, na área do direito. Existe hermenêutica filosófica. Existe um monte de tipos de hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra geral para referir-se a normas de se interpretar algo. Então, quando nós estamos falando de normas de se interpretar Bíblia, Escritura, nós vamos falar de hermenêutica bíblica. Há mais de 25 anos, toda a semana, às vezes quase todo dia, eu uso essas regras. Como dizia lá nos jogos da Copa, né, Galvão? O Arnaldo César Coelho, lembra? A regra é clara. A regra é clara, então, né? Entendeu? Eu falo para o pessoal, não me vem inventar moda com Bíblia. Entendeu? Gente, Bíblia não tem confete, não tem firula, não tem embaixadinha, não vem inventar moda com Bíblia. Bíblia é o que é, você pega, aplica a regra, faz a interpretação, pronto, acabou, glória a Deus, aleluia, ministra, vive aquilo na tua vida e vai edificar a igreja. É isso aí. Que passar disso, meu irmão, bobagem. Então, assim, quando você aplica as regras, aí nós falamos de uma exegese. Então, vocês viram ali a palavrinha exegese, Cristina. Eu estou explicando o que significa a palavrinha. Tudo isso aqui é para explicar o que quer dizer exegese. Exegese nada mais é que a prática da hermenêutica. Então, toda vez que eu pratico uma hermenêutica, que eu aplico as regras de hermenêutica, eu estou fazendo uma exegese do texto. Se vocês pegarem os meus esboços de sermão aí, que eu distribuí aí para vocês, né? Isso daqui são as suas pregações? Sim, são as minhas pregações. Você sabe como que é? O que você pensou? Eu pensei que era assim, ó. Que você fez alguma coisa da positiva e deu para Não! Não, as minhas pregações. É que senão vai juntando tanto papel dentro do meu escritório, então volta e meia eu pego esses esboços e distribuo para o pessoal. Né? Não está cabendo mais eu lá dentro. Você faz um esboço desse, tipo assim, Deus derrama sobre o seu espírito a pregação. Aí você escreve tudo. Só que eu creio que você quase não lê, porque você já recorda tudo que Deus falou. Não. E depois você dá para os seus discípulos lerem e guardarem essa palavra. Porque às vezes a gente está no culto, presta atenção ali na pregação, acaba a pregação, vai embora e não lembra mais nada. Não, é isso aí. Mas eu não só dou, como eu filmo e boto no YouTube. Aí meus discípulos ficam assistindo. Eles nunca vão esquecer. Nunca, não tem? Sim, meu irmão, não tem como se livrar de mim. Aqui, ó. Eu vou pegar uma pregação dessa que eu vou pregar. Mentira. Vai estudar para você, para edificar a sua vida. Então, assim, mas se vocês olharem esses esboços depois, vocês vão ver que isso aí é pura aplicação do texto, é pura hermenêutica, entendeu? Então isso para mim hoje, e é aquela coisa, né, você vai exercitando, não é assim? Você exercita tanto que você já faz automaticamente, né? Então hoje para mim é muito normal
Isso. Eu bato o olho num texto da Bíblia, já me vem todas as regras na cabeça. Mas por quê? De tanto eu praticar. Porque a arte de aprender é o praticar. É o praticar. Entendeu? E assim, ó, não tem erro. Vocês vão ver quando eu ministrar a hermenêutica para vocês. Não tem erro, meu irmão. Eu te garanto. Você aplicou as regrinhas da hermenêutica, você interpreta o texto certinho. Você não vai falar bobagem. Entendeu? Então, não entra nessa onda aí do pessoal, né? Já viram esse papinho? Pois é, irmão, veja bem, né? Cada um tem a sua interpretação, né? Isso daí é bobagem, não tem nada a ver. Aí, quer dizer, a mesma Bíblia então vai ter quantas? 50, 100 interpretação? Não existe isso. Então a Bíblia tem uma interpretação. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor está em Nárnia, né? Porque não é o que a gente vê na prática. Sabe por que vocês não veem isso na prática? Por que será, né? Porque a maioria dos pregadores estão pregando sem preparo teológico. Agora, se você voltar no tempo, entrar numa máquina do tempo e viajar 200 anos atrás, 100 anos atrás, quando os pregadores tinham preparo teológico, não que hoje não tenham, né? Mas hoje são poucos, infelizmente. Mas se você voltar numa geração 100 anos atrás, que eles eram maioria, você vai ver que havia um alinhamento nisso daí. Mas, pastor, na Assembleia de Deus, você não prega assim, se não tiver uma teologia na popular, você não prega assim, se não tiver teologia. Pois é. Eles pregam nessas igrejas, assim. Pois é, nem aqui você prega. Mas na Assembleia de Deus você não prega se não tiver teologia, porque eles, tipo assim, eles já são preparados. Daí você acha que eles vão lá pegar qualquer um que, não, eu leio a Bíblia, Deus deu o Espírito, eu creio nisso. Mas acontece que você tem que ter um preparo. Se você chega lá e fala lá que Daniel, eu sou ídolo. Assim, isso aí é que nem dirigir, irmão. Vocês são motoristas que vocês sabem, né? Quer dizer, eu posso pegar qualquer um, botar num carro aí na rua e ensinar o cara a dirigir. Ele até aprende a dirigir, né? Mas ele não está habilitado. Então a mesma coisa o púlpito. Qualquer um pode pregar, mas se ele não está habilitado, ele corre o risco de causar um acidente. Nós falávamos isso na Bíblia. Pregar no púlpito domingo é que nem dirigir carro, meu irmão. Nós falávamos isso. Entendeu, irmã Joia? Pregar domingo é que nem dirigir carro. E outra coisa, quanto maior a igreja, aí já é carreta, bitrem. Quanto maior a igreja, mais habilidade o pastor tem que ter no domingo no púlpito. Ele tem que estar habilitado. Se ele não está habilitado, o que acontece? Ele pode causar um acidente e matar a gente. Entende? Matar muita gente. Muita gente, né? Então assim, dirigir carro qualquer um dirige, até pilotar um avião, se tu ensinar um cara ele sai voando por aí, mas não quer dizer que ele é piloto, né? Então assim, e outra, não basta ter o título, tem que praticar. Porque também, Cristina, eu conheço um monte de gente por aí que tem o canudo do teólogo na mão. Eu conheço gente que diz por aí que tem até doutorado em teologia, entendeu? Mas prática nada. Pega um texto aí e distorce tudo. Então tem que ver isso aí, porque às vezes o que acontece em algumas denominações? Se exige que o cara tenha o curso teológico, mas é só para ele dizer que ele tem o canudo. Mas ele não tem na prática. Não tem a prática. Às vezes tem gente que faz o curso teológico só para pegar um canudo para ser consagrado aí a alguma coisa na igreja dele, por status, que também é uma bobagem, entendeu? Qual é a motivação de fazer o curso teológico, né? Crescer no Senhor, aprender, não falar bobagem. Sabe por que eu faço curso teológico? Por que você faz isso? Para mim não falar bobagem. Isso. Então aqui, não desista. Exegese do texto bíblico. Não, é sinal que o curso está fazendo efeito. Exegese do texto bíblico por meio da aplicação dos princípios de interpretação correta. Então, outra coisa, a Bíblia fala por si, pessoal. Sublinhe isso ali, de forma que o Antigo Testamento fale por si, tá? Isso é uma coisa importante de vocês entenderem.
a Bíblia, ela fala por si, quer dizer, regra número 1 da hermenêutica, né? A Escritura interpreta a Escritura. Então, o que significa isso na prática, né? Quando você está lendo uma passagem, você não entendeu alguma coisa e tal, não desista, né? Por quê? Porque lá na frente vai surgir uma outra passagem do mesmo assunto que vai lançar luz sobre aquela. E claro, tem todo o aparato que você pode usar, que eu tenho várias vezes indicado aqui, né? Tem comentário bíblico, tem enciclopédia bíblica, tem dicionário bíblico, tem concordância bíblica, tem bons livros, tal. Aí você vai fazendo devagar a sua biblioteca, né? Se cercando de bons materiais, né? Eu hoje, na preparação de um sermão para um domingo, eu passo no mínimo 6 horas dentro do meu escritório, né? E além da minha Bíblia, eu uso no mínimo aí mais uns 4, 5 materiais para preparar um sermão, entendeu? Eu vou pegar aquela passagem, eu vou olhar num comentário tal, eu vou olhar no comentário tal, eu vou olhar as referências, eu vou pegar lá o interlinear, vou olhar o texto original, tal, entendeu? Tudo isso o Espírito Santo usa, são ferramentas que vale a pena você investir nessas coisas, né? Eu estou escrevendo agora a história das religiões para o nível médio, né? Semana passada agora já chegou mais um material que eu adquiri só para escrever esse. Inclusive eu estou com o volume 1 aqui que eu estava lendo, ó. História das crenças e das ideias religiosas. Isso aqui é 3 volumes, né? 3 volumes. Esse cara aqui é uma referência, é um historiador da Romênia. Ele só escreve sobre a história da religião, né? Ó, estou começando ainda, né? Então assim, você vai investindo, né? A pastora não fala mais nada porque ela sabe que isso é investimento, né? É crescer na graça de Deus. Isso, né? Então, vamos adiante, mais um pedacinho aqui. A compreensão da revelação progressiva de Deus na história. Gente, Deus vai se mostrando progressivamente na história. À medida que a história bíblica anda, Deus vai se revelando. Tem um livro muito interessante chamado A História da Salvação, do Oscar Cullmann, que é um teólogo contemporâneo, e até na família cristã está bem baratinho esse livro, e vai mostrar isso aqui. O exame das diferentes eras, com destaque nas alianças que Deus fez com os seus servos, para descobrir como Deus se autorrevela na história bíblica, tá? Então isso nós vamos estudar mais adiante, as alianças de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque elas revelam a maneira como Deus foi revelando-se a si mesmo à medida que a história da Bíblia foi acontecendo. A percepção de uma unidade na diversidade das Escrituras, que demonstre claramente em um propósito final, onde Deus traz glória a si mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O conceito de reino nos dá essa unidade. Então, nós vamos trabalhar muito a questão de reino